Fala pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono e hoje vamos falar de um assunto que acho que ao longo de todos esses anos que eu trato é um dos assuntos que eu mais pego para ajudar as pessoas, que é sobre o perdão. Eu sempre falo para as pessoas que o perdão, na maioria dos casos, elas não conseguem perdoar por um único motivo, é a falta de entendimento que é o verdadeiro perdão. Então, para a gente começar esse vídeo, eu vou contar uma historinha para que você possa entender no que estou falando. Há muitos anos atrás, eu tratei uma pessoa. E, na verdade, essa pessoa chegou para mim através de uma paciente que eu atendi. Essa paciente também era uma aluna minha. Falou, nossa, Maurício, eu estou com uma amiga que os médicos mandaram para casa, que ela está com câncer e só tem mais 7 dias de vida, segundo os médicos e tudo mais. E falou toda aquela coisa, aquela história. E eu conseguia encaixar essa pessoa dentro do meu horário ali para que eu pudesse atender. E quando essa mulher chegou aqui para mim, chegou para mim para que eu pudesse tratá-la, ela estava praticamente da cor verde, porque o câncer dela era no fígado. E aí, no meio do tratamento de um processo que eu fiz para ela, eu perguntei assim para ela, olha, o que aconteceu com você há 25 anos atrás? E ela falou assim para mim, eu me casei. E eu disse, e aí? Ela disse, Maurício, no dia seguinte, após que eu me casei, eu percebi que eu fiz a pior burrada da minha vida. E eu falei, e aí? Ela falou, e aí que eu continuei casada. Eu falei, e quanto tempo então você conseguiu e persistiu nessa sua burrice, segundo o que você mesmo está me falando? Ela falou, 20 anos. E eu falei assim para ela, olha, eu aposto que você só se separou porque você pegou ele te traindo. Ela falou, foi isso mesmo. E eu falei, olha que engraçado que é a vida, né? Ele está lá, do outro lado, com essa mulher, bonitão, cheirosão, e você está aí com câncer. Então, a vida toda, você teve ódios, raivas, frustrações, nervoso, estresse, que são todas energias que sobrecarregam o nosso fígado. E aí você acabou com um câncer e ele está lá super saudável. E aí eu perguntei para ela assim, você quer se curar? Ela disse, claro. Eu disse assim para ela, então você vai ter que aprender a perdoar. Logo em seguida que eu falei isso, ela me retrucou e falou assim, Maurício, mas se eu perdoar, eu preciso conviver com aquele cafajeste? Eu dei risada para ela e disse, olha, já pelo jeito que você está me falando, eu percebi que você ainda não está preparada para perdoar. Porém, por um mal entendimento. Mas não precisa conviver com a pessoa. O que você precisa é perdoar. E o perdoar é aprender a se libertar, que é diferente. Óbvio que essa moça, ela ficou tratando comigo por uns 2 anos e meio, mais ou menos, assim. Então, assim, foi bem, né? Assim, teve uma boa redução do câncer do fígado dela, mas chegou um momento que eu falei para ela assim, olha, eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer por você. Agora sim, você só tem que largar esse orgulho bobo, entender que não é ele que está precisando do perdão, é a senhora. Óbvio que isso aconteceu há uns 15, 16 anos lá atrás. Eu não tinha todos os recursos que eu tenho hoje para ajudar, para que eu pudesse ajudá-la nesse processo do empurrãozinho final que faltava. E obviamente, depois disso, eu parei de atendê-la, tudo mais que assim, naquela época eu não podia fazer mais nada por ela. Mas ela ainda teve bons anos de vida e acabou vindo a falecer por causa desse câncer. O que a gente tem que entender com essa historinha? Moral da história. Quando você não perdoa, o único prejudicado é você mesmo. E aí, aqui agora, eu vou começar um pouquinho do que eu vou falar para você sobre o perdão. O grande erro da maioria das pessoas é achar que perdoar é perdoar o outro, ou que perdoar é um ato altruísta, e não é. O perdão, ele deve ser totalmente egoísta. Maurício, mas por que você fala isso? Porque o perdão deve ser para você, e você tem que entender que nada, nem ninguém nesse mundo pode fazer com que você se mate, que você se machuque, com que você fique no que?
neste processo que só você vai se prejudicar. Eu sempre falo que a mágoa, o rancor é um veneninho que só você bebe, porque às vezes a pessoa te fez mal e na verdade, nesse te fazer mal, às vezes ela nem lembra que te fez mal e você guarda aquilo dentro de você. E a única pessoa prejudicada é você mesmo. Óbvio que eu estou falando isso para você, eu sei que você vai falar assim, ah, Maurício, mas é difícil, mesmo você falando isso para mim, apesar que de repente você possa ou não ter razão, é muito difícil. Claro que é. E por que é difícil, Maurício? Porque todo perdão, ele vem associado a uma emoção. Em geral, a raiva. Maioria das vezes, tá, pessoal? A raiva é o que acaba sobrecarregando, está coladinho ali com o perdão, né? A falta do perdão, na verdade. Então, o que a gente tem que entender? Que às vezes a gente não consegue perdoar por uma falta também dessa conscientização nossa que devemos ter e por causa dessa questão que o perdão sempre vem associado a uma emoção. E a emoção não fica no nosso consciente. A emoção sempre fica no nosso subconsciente. Então, às vezes a gente tenta pelo nosso racional dar desculpa, mas não consegue atingir no seu nível mais profundo porque a emoção está guardadinha lá. Tem, acho que mais para frente, não sei se eu já fiz um vídeo ou não, depois o Robson que está me gravando aqui, ele me lembra se eu já falei da questão do nosso mente consciente, subconsciente, eu não lembro para falar a verdade. Mas se eu não tiver feito, eu prometo para você que eu vou fazer um vídeo explicando isso certinho, como funciona a sua mente consciente e subconsciente e como funciona esse processo, às vezes que a gente tenta e não consegue, porque a maioria das coisas está no nosso subconsciente e você tenta pelo o seu consciente, e por isso não consegue. Tem que ter uma tecniquinha aí para você poder quebrar isso, tá bom? Mas isso fica um assunto para a próxima vez. Então, o que acaba acontecendo com a questão do perdão, pessoal? Quando eu tenho o meu perdão, a questão de alguém me machucou, né? Alguém me magoou. Isso geralmente gera uma emoção dentro de mim, gera uma energia. Essa energia ela não se dissipa. E ela simplesmente faz o quê? Fica guardadinha em algum lugar em mim. E aí, se eu não consigo me livrar dela, aí eu não consigo também perdoar, tá? Mas em base, em princípio, o que devemos entender? Primeiro ponto, o perdão é para você. O ato de perdoar não tem nada a ver com o outro. O ato de perdoar tem a ver com você mesmo. Quando eu começo a entender que nada e ninguém nesse mundo pode me ferir, ou não tem, vamos dizer assim, entre aspas, o direito de me ferir, porque a gente tem que entender que a gente permite. A gente tem que entender que a gente que autoriza que isso aconteça. Por mais que você vai falar, ah, Maurício, mas essa pessoa está brigando também. A gente, dentro de nós, dentro de um padrão, se a gente se deixar levar e guardar isso dentro de nós, o que acaba acontecendo é o quê? É a falta de amor próprio que eu tenho comigo mesmo. Entenderam? Então, o que eu quero que vocês entendam é, primeiro passo, amor próprio. Maurício, eu me amo. Então, se eu, Maurício, me amo, obviamente, o que vai acontecer? Eu não vou ficar tentando me preocupar muito com o que os outros vão me dizer ou o que os outros vão fazer para mim. Eu estou preocupado comigo. Eu sempre falo, a parada é com você. Esquece o outro, esquece fulano, beltrano. A parada é com você. Às vezes, as pessoas falam assim para mim, nossa, Maurício, porque você é uma pessoa iluminada, porque você consegue perdoar as pessoas. Eu falo, não, isso não é uma questão de iluminação, não. Isso é uma questão de sobrevivência e é uma questão do quê? De um fator egoístico e não um egoísmo ruim, que é um egoísmo para a sua sobrevivência, para que você possa o quê? Seguinte, de frente. O perdão, eu me liberto. A outra pessoa, o problema não é meu. E aí entra a segunda parte, que é o nosso orgulho. O nosso orgulho, porque assim, aquela pessoa não merece o meu perdão. Não é a pessoa, é você. A parada é com você. Lembre-se sempre disso. Entenda que assim, a questão é sempre sua.
Eu falo isso para algumas pessoas, elas não gostam, que daí ela fala, ah, mas a pessoa que me fez mal, não, tudo bem que ela fez mal, mas aí a questão é dela. Ah, mas prejudicou a mim, tudo bem que prejudicou a você, mas a questão é sua. A pessoa vai seguir em diante, você vai ficar presa a isso? Acontece dois fatores. Olha só. Um, eu pus dois, tá? Ó, dois, mas assim, eu vou falar o primeiro. Senão eu sou analfabeto, né? Não sabe contar aqui. Primeiro ponto. O analfabeto aqui não sabe ler, né? Também. Mas tudo bem. Então lá, de dois fatores, o primeiro. O que a gente tem que entender? Quando você não perdoa, como eu disse para você lá atrás, você que bebe o veneno. Então você que vai cultivar essa doença dentro de você. 2. Quando você não perdoa, vai acontecer uma coisa que chamamos de vampirismo. Olha só que coisa. Quando você não perdoa alguém, você dá sua energia para essa pessoa. Você está dando, você vai dando, você vai minando. Aí as pessoas falam, pô, Maurício, mas eu que estou dando, você que está dando, você que está sustentando essa mágoa, você que está sustentando esse rancor. Então, o processo de vampirismo que você está o quê? Emocionalmente sempre o quê? Dando. E aí você, o que acaba acontecendo? Você perde muita energia para essa pessoa. Então, assim, entenda, quando você perdoa, você está dando a paz para você, você está dando a liberdade para você, está recuperando a sua energia. O que é meu, o que é do outro é do outro. Entenda isso, tá bom? Então, entendam no processo de vida de vocês. Se você guarda uma magoazinha aí no seu coração, se você guarda um rancorzinho aí no seu coração eu falo de uma maneira simbólica, tá? Que tem outros órgãos específicos que trabalham a mágoa e o rancor. Mas coração, assim, de sentimento, tá bom? Então, assim, se você guarda isso, entenda que a única pessoa que está sendo prejudicada é você mesmo. Por quê? Porque você vai beber o veneninho e você vai estar dando a energia, perdendo a energia para essa pessoa que te machucou, que te magoou, tá bom? Lembre-se sempre, o seu processo de vida é a sua responsabilidade. O processo de vida do outro, independente que ele faça para você, a responsabilidade é dele, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido e se vocês conseguirem entender esse processo na vida de vocês, você vai percebendo que cada vez, como eu falei num outro vídeo, que você vai praticando isso, você vai melhorando nisso. E automaticamente você vai praticando nisso e você vai melhorando nisso, a gente chega num padrão que é o super bacana. E qual que é o padrão do super bacana, Maurício? É o não perdão. Quando não existe mais a necessidade do perdão. Mas que estágio é esse, Maurício? É quando não existe mais a ofensa. Se você tenta me ofender, se você tenta me machucar, e eu não estou nem aí para isso, na verdade, e eu estou bem blindadão, energética, emocionalmente, eu estou bem comigo mesmo, não precisa do perdão. Por quê? Porque eu não me ofendi. Entenderam? Então, o processo do perdão é um processo também gradual que temos que treinar, é um processo gradual que temos que praticar, e dentro desse processo, vamos chegar ao ponto mais alto desse ápice, nesse ápice aqui, que é o quê? Onde eu não preciso mais perdoar, porque não existe mais ofensa para mim, tá bom? Então eu espero que vocês coloquem isso em prática. Obviamente, muitos de vocês vão falar, ah, Maurício, mas eu não consigo. Volto a falar para vocês, é uma prática do dia a dia e obviamente tem técnicas e práticas terapêuticas que a gente pode desassociar a emoção junto desse perdão e você consegue seguir a sua vida em frente. Mas começa a entender esse processinho que eu falei para vocês em cima do perdão. Pense a respeito. Vai fazer muito bem para você, vai fazer muito bem para sua energia, vai fazer muito bem para sua emoção, para sua mente e para o seu espírito. Então eu espero que você aproveite bem esse vídeo, pense sobre e acima do pensar, sinta. Porque o pensar fica no consciente, quando eu sinto eu entro lá para o meu subconsciente, tá bom? Eu espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, não sei em que horário você está assistindo isso. Um beijo no seu coração e fique com Deus.